Sintam-se todos acolhidos e bem-vindos aqui no Ministério da Justiça. É uma alegria recebê-los na manhã desta segunda-feira. E nós convidamos esse conjunto de representantes públicos e privados para um objetivo essencial a fim de que esse projeto alcance todos os seus objetivos. É essa meta de difusão. O que nós estamos, sobretudo, convidando as senhoras e os senhores é que seja possível que cada um, de acordo com as suas especificidades institucionais, faça o trabalho de divulgação, de difusão, porque é o aquilato bem essas barreiras que existem em relação a esse mundo virtual a partir da minha própria experiência como pai, inclusive de um garoto de 12 anos, que ontem me comunicou que conseguiu colocar o Pikachu dentro do Minecraft. E eu não sabia que o Pikachu podia viajar para o mundo do Minecraft. Então, isso, e eu fiquei perplexo, naturalmente. Então, isso mostra que, de fato, quando nós estudamos os direitos humanos, os direitos fundamentais, nós todos conhecemos a generosidade desse catálogo inscrito no artigo 5º, mas não só. E nós sabemos que entre os direitos declarados e os direitos vivenciados ou usufruídos estão várias barreiras, entre as quais as barreiras informacionais, que estão, obviamente, entrelaçadas ou imbricadas com barreiras culturais, barreiras econômicas, o que agudiza o problema num país obscenamente desigual do ponto de vista social como o Brasil. Então, nós estamos, desde o dia 1º, 2 de janeiro, e mais intensivamente a partir dos trágicos e terríveis e hediondos eventos do dia 8 de janeiro, lidando com esse fenômeno nas redes que está evidentemente articulado com problemas reais que a humanidade desde sempre atravessou. Apenas considero que nós temos talvez uma concentração exponencial de aspectos assustadores, eu diria. Quem consultou a internet nos últimos dias, creio que todos nós, todas nós, verificamos que uma guerra terrível se transformou, às vezes, em certos ambientes, em disputa de torcidas, em que barreiras éticas essenciais são simplesmente ignoradas, ao ponto de haver um torneio para saber qual o tipo de morte de criança é mais hediondo, em que os lados ou as torcidas contendem para saber se uma criança degolada é mais grave do que uma criança queimada e vice-versa. Então, isto realmente é revelador de um certo espírito do tempo, ao qual, obviamente, nós não podemos nos curvar. Nós sabemos que o ethos da violência por aí está, mas a internet sublinhou, remarcou, iluminou esses aspectos que todos nós gostaríamos que ficassem, pelo menos, escondidos numa certa margem de pudor, ou o principal, que eles não existissem. E nós estamos verificando isso todos os dias. Nós não acusamos, seria equivocado do ponto de vista histórico, cultural, político, acusar empresas ou tecnologias. Não há uma valoração possível, do ponto de vista filosófico, que seja absoluta para dizer que uma certa empresa, uma certa tecnologia é a encarnação do mal. Claro que não. Mas é possível se identificar que há um mau uso, há o abuso, há crimes sendo cometidos exatamente no uso desses espaços, dessas tecnologias, dessas redes, que declaradamente buscavam metas diametralmente opostas àquelas que nós verificamos. O que era para aproximar, aquilo que era para interagir, aquilo que era para unir, para agregar, congregar, virou, não de modo integral, mas em parte, exatamente essa arena robesiana de guerra de todos contra todos. Assim como no século XVIII, nós temos que encontrar nossas respostas. Idealmente, os liberais concordaram e nos legaram a ideia de que o aparelho estatal seria este capaz, ou esse locus capaz, de conter esses apetites autoritários, despóticos, destrutivos. A tecnologia levou esse desafio para um outro patamar. E por isso que nós estamos aqui.
porque nós não podemos, de modo algum, concordar com o perecimento ético, que é a antessala do perecimento físico da humanidade, na medida em que nossas crianças hoje estão expostas a esses tipos de conteúdo, a exemplo do que vemos nessa polarização, para usar o termo tão gasto e tão objetivamente exposto, numa conjuntura como essa que nós estamos atravessando. Por isso, amigos e amigas, nós estamos fazendo um esforço de cunho estrutural. É dever de todo agente público apagar incêndio. Eu, às vezes, fico perplexo quando no Ministério da Justiça nós somos cobrados por ações emergenciais. Isso que alguns veem como um sinal de ineficiência, eu vejo, pelo contrário, como um sinal de atenção. Então, esta iniciativa é, evidentemente, uma ação emergencial, uma ação ditada pelos imperativos da hora presente, mas tem uma articulação estratégica ou estrutural com objetivos de longo curso. Sobretudo esta, de nós termos uma cultura mais amigável, com a ideia de solidariedade, de fraternidade, de respeito entre as pessoas e entre os povos. Essa iniciativa de Boa na Rede, como disse o Aras aqui, tem esse mérito de começar com essa gíria que não existia no meu tempo, no século XX, e é convidativa para que os jovens e as suas famílias adiram a um elemento que consta no caput do artigo 144 da Constituição, qual seja a ideia de que a segurança é um direito de todos, é um dever do Estado, mas também da sociedade. Por isso mesmo, eu quero crer que a presença dos parceiros públicos aqui é muito importante, os nossos colegas de governo, os nossos colegas de outros poderes, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Legislativo, enfim. Os parceiros privados, e aqui eu quero destacar o papel das empresas que nos ajudaram na construção dessas ferramentas, no aperfeiçoamento, nesse aprimoramento dessas ferramentas, e tenho certeza nos ajudarão na difusão, e, sobretudo, esse convite às famílias. Daí a presença fundamental da imprensa brasileira, para que todos nós saibamos que num só local é possível identificar riscos, ameaças e proteções que nós podemos ofertar a nossas crianças e adolescentes. Esse é o principal mérito desse trabalho coordenado pela Estela, porque vai facilitar o trabalho de cada um, de cada uma, que não vai precisar mais se imiscuir nos recantos ou nos escaninhos de cada plataforma para identificar como conseguir, de fato, cumprir esse dever das famílias de prover segurança a seus filhos, ou filhas, ou sobrinhos, ou sobrinhas, e assim sucessivamente. Por isso, eu quero homenagear, em conclusão, a Estela, pedir uma salva de palmas a ela pela dedicação. Ela veio para o Ministério com esse objetivo declarado, né, de coordenar essa ideia de direitos digitais, que é complementar a ação do MDH, a ação dos Ministérios Públicos, Federal, Estadual, da SECOM, que é a nossa parceira fundamental nas políticas públicas, e tem sempre tido iniciativas, assim como demais companheiras e companheiros da nossa equipe, dos quais eu muito me orgulho, mas a Estela sempre com boas ideias, sempre com a inquietude cívica que nós precisamos nesse momento. Então, eu quero renovar o meu pedido para que todos nós nos engajemos, façamos a divulgação, porque se nós pegarmos apenas os números da Polícia Federal, nós temos o nosso Cyberlab, que tem outros números, foi aludido aqui pelo João, a Operação Escola Segura. Mas se nós pegarmos apenas a Polícia Federal, falando de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, em 2023, no ano em curso, foram 627 operações da Polícia Federal, com, portanto, um crescimento de 70% em relação ao ano passado. Prisões pela Polícia Federal de crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes, 291 prisões, crescimento de 46% em relação ao ano passado. Mandados de busca e apreensão, em razão desse mesmo crime, 633, crescimento de 38% em relação ao ano passado. E autorias identificadas 449, portanto, um crescimento de 46% em relação ao ano passado.
Então, quando nós colocamos esses números em uma série histórica, nós extraímos duas conclusões. Uma alvissareira positiva, que é o crescimento da eficiência dos aparatos policiais. Aqui eu me refiro a PF, PRF, as polícias civis, todo o nosso sistema de segurança pública. Mas, ao mesmo tempo, nós identificamos que estamos diante de uma epidemia de violência por intermédio das plataformas que impulsiona esses números para cima. Nós não nos orgulhamos que os números cresçam. Nós nos orgulhamos que a polícia está agindo. Mas, claro que, ao mesmo tempo, identificamos a ponta do iceberg que justifica esse mutirão que nós estamos aqui reforçando nesta manhã. Para aludir ao trabalho notável do nosso Laboratório de Crimes Cibernéticos, coordenado pela Senasp, nós já tivemos, no âmbito da Escola Segura apenas, são várias operações, mais prisões ou apreensões de crianças, de adolescentes, 400 nesse ano. Pessoas que foram alvo de condução para prestar depoimento, foram intimadas para prestar depoimento, 1.653. Boletins de ocorrência foram 3.404, casos de investigação, nesse momento, 2.844. Então, são números realmente que mostram a premência desse tipo de ferramenta para que nós possamos fortalecer a proteção integral às crianças e adolescentes, que é um dever de todos nós. Por isso, eu encareço que todos nós façamos esse esforço, que é permanente. É claro, quando você lança uma iniciativa desse tipo, sempre há identificação de insuficiências. Que bom, sinal que estamos vivos. Apenas na morte, por conseguinte, no reino, há perfeição. Nós não temos a pretensão de termos um trabalho perfeito, mas é um trabalho inédito e que vai na direção correta de juntar coerção com consenso, coerção com formação de pensamento cívico, patriótico, que garanta a prática de bons valores e nos protejam de guerras, o máximo quanto possível, tanto das guerras reais e, sobretudo, dessas guerras virtuais que aí estão nos nossos lares. Que a humanidade, em esquina tão desafiadora, encontre os caminhos da paz. Essa é a nossa pregação. Muito obrigado. Com as palavras do ministro, encerra-se esta cerimônia. Tenham todos e todas um ótimo dia.